Nesta aula iremos continuar a análise da convecção natural externa ocorrendo a partir da interação térmica entre uma parede vertical e um corpo de fluido aproximadamente estático e com uma temperatura T infinito. Tudo isso ambos sujeitos, então, à ação de um campo gravitacional G, tal qual indicado na figura na direita da tela. A diferença de análises em relação a análises anteriores é que dessa vez iremos considerar a condição de contorno na parede vertical como sendo de fluxo de calor constante, fluxo de calor uniforme ao longo de todo o comprimento, ao longo de toda essa altura dessa parede vertical, e em contraposição àquela suposição que estávamos fazendo anteriormente de temperatura uniforme. Portanto, vamos começar então vendo o que se pode obter a partir da análise de escalas para essa situação física que acabamos de descrever. Anteriormente, vínhamos adotando aquela escala da variação de temperatura ΔT como sendo da ordem da diferença entre a temperatura da parede T0 e a temperatura do corpo de fluido suficientemente afastado da parede T infinito. No entanto, para essa situação física de fluxo de calor constante, o T0, a temperatura da parede, é de fato um dos resultados que se quer obter, talvez o principal resultado que se quer obter, e não é conhecido a priori. Portanto, nós temos que T0 é desconhecido. E não parece mais adequado usá-lo de fato para definir a ordem de grandeza da variação de temperatura. Portanto, devemos agora procurar uma outra escala adequada para essa situação física. Essa escala pode ser obtida com a aplicação da lei de Fourier na parede, que vai nos dizer então que o fluxo de calor, que agora é conhecido e constante, ele é igual a menos K vezes o gradiente de temperatura na direção y, avaliado na parede, avaliado em y igual a zero. Aplicando então a análise de escalas, tendo esse sistema como sendo o sistema da análise de escalas, como sendo a camada limite térmica, nós podemos então dizer que o fluxo de calor ele é da ordem de K vezes a escala da variação de temperatura dividido pela espessura da camada limite térmica. De onde nós podemos tirar então que a escala da variação de temperatura é da ordem do produto do fluxo de calor pela espessura da camada limite térmica dividido pela condutividade térmica do fluido. A partir então dessa escala de variação de temperatura, nós podemos obter escalas novas para a espessura da camada limite térmica e também para a velocidade que se desenvolve ao longo da camada limite. Para tanto, vamos analisar primeiro o caso dos metais líquidos, ou seja, o caso em que o Prandtl é muito menor do que 1. De fato, aquela análise de escalas que fizemos anteriormente ela é geral. No entanto, agora, ao invés de adotarmos o ΔT como sendo T0 menos T infinito, iremos adotar esse ΔT aqui, essa escala de ΔT, tal qual obtivemos aqui em cima. Dessa forma, nós sabemos já que ΔT, a espessura da camada limite térmica, dividido pelo comprimento, por essa escala na direção x, é da ordem do número de Rayleigh, que vamos abri-lo aqui, que é G vezes beta vezes ΔT, vezes L elevado ao cubo, dividido por Ni vezes alfa, elevado a menos 1/4, vezes Prandtl, elevado a menos 1/4, para esse caso, de Prandtl muito menor do que 1. Substituindo, então, essa escala para o ΔT, essa escala para a variação de temperatura, nós podemos, então, reescrever essa escala de maneira equivalente como sendo G vezes beta vezes fluxo de calor vezes L² dividido por K Ni alfa elevado a menos 1/4 vezes Prandtl elevado a menos 1/4 vezes ΔT
sobre L elevado a menos 1/4 também. Portanto, nós temos aqui que apareceu uma nova definição, um novo grupo adimensional, que nós iremos definir como sendo um Rayleigh asterisco, que é um Rayleigh também baseado no comprimento L, né? Dessa forma, poderemos escrever, após rearranjar, que ΔT sobre L será, multiplicando os dois lados por ΔT sobre L elevado a 1/4, nós vamos ter que vai ficar ΔT elevado a 5/4. Se nós elevarmos então os dois lados a 4/5, nós vamos descobrir então que o ΔT sobre L será da ordem de Rayleigh, esse Rayleigh modificado, para incluir o fluxo de calor, baseado no comprimento L, né? Elevado a menos 1/5, multiplicado por Prandtl elevado a menos 1/5. Dessa escala aqui que obtivemos, então, podemos obter o U. O U, que por sua vez é α sobre L, vezes ΔT sobre L, elevado a menos 2, o que por sua vez nos leva a uma escala que é dada por α sobre L, Rayleigh elevado a 2/5, né? Prandtl elevado também a 2/5. A mesma análise, o mesmo raciocínio é válido para o caso de Prandtl muito maior do que 1, que vai nos dar como resultados que ΔT sobre L será da ordem desse Rayleigh modificado, né? Baseado em L também, né? Elevado a menos 1/5, enquanto a escala da velocidade na direção vertical, será α sobre L, vezes esse Rayleigh modificado, elevado a 2/5. Iremos agora empregar o método integral para resolver esse problema de convecção natural externa em uma placa vertical sujeita a fluxo de calor constante. Para este fim, então, devemos propor perfis aproximados tanto de velocidade quanto de temperatura. E mais uma vez iremos fazer aquela hipótese que foi feita no contexto da solução de Squire, de que a espessura de toda a extensão do perfil de velocidade, a extensão em que nós temos a velocidade finita, né, diferente de zero, é aproximadamente igual à espessura da camada limite térmica ΔT. Já levando isso em consideração, nós podemos propor um perfil, uma estrutura para o perfil aproximado de velocidade, como sendo igual a uma função definida por partes, que dentro da camada limite térmica, ou seja, para y menor do que ΔT, será uma forma funcional UC a ser proposta, né? Já fora da camada limite, a partir da borda da camada limite, para y maior ou igual a ΔT, nós temos que a velocidade passa a ser zero em razão de o fluido suficientemente afastado da parede estar estático. Já o perfil de temperatura será definido a partir da diferença T menos T infinito, uma vez que T0 menos T infinito não é conhecido a priori, portanto, aquela razão entre diferenças de temperatura não é conveniente nesse caso de fluxo de calor constante. Iremos apenas propor um perfil aproximado para T menos T infinito, que será também uma função definida por partes, sendo que dentro da camada limite térmica, ou seja, para y menor do que ΔT, será essa função f de x e y sobre ΔT. Fora da camada limite térmica, nós temos então que a temperatura vai ser uniforme, igual a T infinito, e, portanto, T menos T infinito será igual a zero. Os perfis que iremos utilizar tanto para o C quanto para a F são mostrados aqui embaixo. No caso de UC, ele vai ser essa função U0,
que vai ser, a grosso modo, uma amplitude, né, aplicada, que deverá também ser achada a partir do processo de solução, que é uma função de x, multiplicado por y sobre ΔT, multiplicado por 1 menos y sobre ΔT elevado ao quadrado. Já a função f do perfil de temperaturas, ela é definida como sendo igual a meio daquela escala da variação de temperaturas que acabamos de encontrar, né? Como sendo o fluxo de calor vezes a espessura da camada limite térmica, dividido pela condutividade térmica, né? Multiplicado por meio, então fica esse termo aqui, essa amplitude, a grosso modo, né? Que aparece aqui, fluxo de calor vezes a espessura dividido por 2 vezes a condutividade térmica. Isso multiplicado, então, por entre colchetes aqui, né, 1 menos y sobre ΔT elevado ao quadrado. E é com esses perfis aproximados que vamos trabalhar agora as equações da quantidade de movimento linear e da energia na forma integral. Começando então pela aplicação dos perfis aproximados de velocidade e de temperatura no princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, que em sua forma integral é mostrado aqui na tela e que nos diz que a derivada ao longo de x da integral de 0 a infinito de u ao quadrado dy é igual a menos ni vezes a derivada de u em relação a y avaliada na parede, avaliada em y igual a 0, somado com g vezes beta vezes a integral de 0 a infinito de t menos t infinito. Começando então pela aplicação do perfil aproximado de velocidade nessa primeira integral, nós temos que a integral de 0 a infinito de u ao quadrado dy será igual a... Esse integrando u ao quadrado será diferente de zero apenas dentro da camada limite térmica e, portanto, só é necessário integrar até o limite, até a borda da camada limite térmica, não sendo necessário estender o limite de integração até o infinito. Portanto, essa integração é equivalente a fazer uma integração de 0 a ΔT, sendo que dentro da camada limite térmica, esse u ao quadrado pode ser obtido a partir daquela função proposta uc elevado ao quadrado dy, que por sua vez, ao substituir aquela função polinomial no lugar do uc e também ao fazer uma mudança de variáveis de integração, nós temos que essa integral é igual a u0 ao quadrado vezes ΔT vezes a integral de 0 a 1 de y sobre ΔT elevado ao quadrado vezes 1 menos y sobre ΔT elevado à quarta dy sobre ΔT. Essa integral nós já fizemos anteriormente no contexto da solução de Squire e sabemos que ela é 1 sobre 105, o que nos leva à conclusão, então, de que essa integral de 0 a infinito de u ao quadrado dy é o 0 ao quadrado vezes ΔT dividido por 105. Passando então agora para essa derivada menos ni vezes a derivada de u, nós temos que menos ni vezes a derivada de u em relação a y avaliado na parede tem que ser igual a, mudando então as variáveis de integração e também substituindo o perfil c no lugar do u, nós temos que ele é igual a menos ni sobre ΔT vezes o zero, né? Vezes a derivada em relação a y sobre ΔT de y sobre ΔT multiplicado por 1 menos y sobre ΔT elevado ao quadrado, tudo isso avaliado em y sobre ΔT igual a zero. De fato, já fizemos essa derivação anteriormente, no contexto também da solução de Squire, e descobrimos que essa derivada avaliada na parede ela é igual a 1, o que nos permite então chegar à conclusão de que menos ni vezes a derivada de 1 em relação a y, avaliada na parede, é igual a menos ni o zero dividido por ΔT. Finalmente, então, passando para essa integração
de 0 a infinito, vezes, de 0 a infinito, perdão, de t menos t infinito ao longo de y, né? Nós temos que a integral de 0 a infinito, de t menos t infinito, dy, que novamente será necessário apenas fazer a integração dentro da camada limite térmica, uma vez que fora da camada limite térmica a temperatura T é igual a T infinito, é uma temperatura uniforme igual a T infinito, e portanto, fora da camada limite térmica o integrando é zero, permitindo então que integremos apenas dentro da camada limite térmica de 0 a ΔT, sendo que T menos T infinito dentro da camada limite térmica é aquela função f de x, y sobre ΔT, dy, que nós podemos então integrar fazendo uma mudança de variáveis, né, uma mudança de variáveis de integração e substituindo a fórmula polinomial para f, nós podemos então obter como sendo q duas linhas, ΔT elevado ao quadrado, dividido por 2k, vezes a integral de 0 a 1 de 1 menos y sobre ΔT elevado ao quadrado de y sobre ΔT. Por sua vez, essa integração também já fizemos anteriormente, né, e sabemos que ela é 1/3, o que nos leva à conclusão de que essa integração do t menos t infinito é q duas linhas ΔT elevado ao quadrado dividido por 6k. Reunindo então esses resultados a que chegamos, né, nós temos então que 1 sobre 105 da derivada ao longo de x de u zero ao quadrado vezes ΔT tem que ser igual a menos ni vezes u zero dividido por ΔT somado com g vezes beta vezes fluxo de calor vezes ΔT elevado ao quadrado dividido por 6 vezes a condutividade térmica do fluido. Repetindo então esse procedimento agora com a equação da energia na sua forma integral, que é repetida aqui na tela também, que diz que a derivada ao longo de x da integral de 0 a infinito de u vezes t menos t infinito tem que ser igual a menos alfa vezes o gradiente de temperatura avaliado na parede, avaliado em y igual a zero. Começando então pela substituição do perfil aproximado de velocidade de temperatura. Nessa integral, nós temos que a integral de 0 a infinito de u vezes t menos t infinito dy é igual a... Novamente, nós temos que o integrando ele vai ser zero fora da camada limite térmica, portanto, podemos fazer a integração só dentro da camada limite térmica. E nós temos que, dentro da camada limite térmica, o u é o c, e o t menos t infinito é aquela função f. Fazendo então a substituição dos perfis polinomiais de uc e de f, também fazendo uma mudança nas variáveis de integração, né, nós temos então que essa integral será u0 vezes ΔT multiplicado por q duas linhas vezes ΔT dividido por k, dividido por 2k, que vem do f, né, vezes a integral de 0 a 1 de y sobre ΔT multiplicado por 1 menos y sobre ΔT elevado ao quadrado de y sobre ΔT. Aqui está outra integral que já fizemos no contexto da solução de Squire, e essa integral, no caso, dá 1 sobre 30. Né? Então, nós chegamos à conclusão de que essa integral de 0 a infinito de u vezes t menos t infinito, na realidade é o zero vezes fluxo de calor, que é duas linhas, vezes ΔT elevado ao quadrado, dividido por 60k. Passando agora, então, para esse termo do lado direito da equação,
nós temos que ele será igual a menos alfa, né? Ele é menos alfa, vezes o gradiente de temperaturas avaliado na parede, que por sua vez, após mudar a variável utilizada na derivada, pode ser escrito de maneira equivalente como menos alfa sobre ΔT. Já substituindo aqui o perfil F, né? Nós podemos então colocar menos alfa sobre ΔT vezes o fluxo de calor ΔT dividido por 2 vezes a condutividade térmica, vezes a derivada em relação a Y sobre ΔT do perfil polinomial associado com a temperatura, que é 1 menos y sobre ΔT elevado ao quadrado, avaliado em y sobre ΔT igual a zero. Essa é outra derivada que já fizemos em outro contexto, no contexto da solução de Squire. Nós descobrimos que ela é menos 2, né? Então, o menos e o 2 aqui corta com essa derivada. E nós podemos também fazer o mesmo cancelando o ΔT, o que nos leva à conclusão, então, de que essa derivada nada mais é do que alfa vezes fluxo de calor dividido por K. Reunindo, então, esses dois resultados com a equação da energia na forma integral, nós obtemos que ela será dada por Q duas linhas dividido por 60K multiplicado pela derivada ao longo de x de U0 vezes ΔT ao quadrado, que tem que ser igual a alfa fluxo de calor dividido por K. Nós podemos agora cancelar o fluxo de calor dividido por K dos dois lados e obter finalmente que a derivada ao longo de x de U0 vezes ΔT elevado ao quadrado tem que ser igual a 60 vezes alfa, vezes a difusividade térmica alfa. E é a partir dessas duas equações que obtivemos agora que vamos obter a solução pelo método integral. As equações integrais representando os princípios de conservação da quantidade de movimento linear na direção x e o princípio de conservação da energia, né, são mostradas aqui no topo dessa tela e devem ser resolvidas em conjunto em termos de U0 e ΔT. Para tanto, vamos usar algumas informações da análise de escalas que realizamos no início dessa aula. Naquela análise, nós vimos que a escala de U parecia ser de alguma forma proporcional a L elevado a 3/5, o que se traduz, nessa análise que estamos fazendo, em ser proporcional a x elevado a 3/5. Por sua vez, a espessura da camada limite térmica, ΔT, tinha uma escala que parecia ser proporcional a L elevado a 1/5, que se traduz aqui nessa análise em x elevado a 1/5. Portanto, baseado nessas informações, iremos fazer uma proposta de solução em que o zero é uma constante vezes uma lei de potência de x elevado a 3/5, enquanto a espessura da camada limite térmica é C2, uma outra constante, vezes uma lei de potência de x elevado a 1/5. Substituindo então essas leis de potência nas equações, começando pelo princípio de conservação da quantidade de movimento linear, nós temos que 1 sobre 105 vezes a derivada ao longo de x, de U0 ao quadrado, que vai ser C1 ao quadrado, vezes x elevado a 6/5, mais o x elevado a 6/5 vamos deixar para daqui a pouco, vezes ΔT, que é C2, x elevado a 1/5, que é somado, que multiplicado por x elevado a 6/5, nos leva a x elevado a 7/5, que por sua vez deverá ser igual a menos ni o zero sobre ΔT, que é C1 x elevado a 3/5, dividido por C2 x elevado a 1/5, que nos dá x elevado a
2/5 aqui no numerador, que por sua vez deve ser somado com G vezes beta vezes fluxo de calor dividido por 6 vezes K, multiplicado por ΔT ao quadrado, que nada mais é do que C2 ao quadrado, vezes x elevado a 2/5. Nós podemos agora derivar esse primeiro termo e obter, então, que nós temos aqui C1 ao quadrado vezes C2 sobre 75, multiplicado por x elevado a 2/5, que deve ser igual a menos ni C1 sobre C2, x elevado a 2/5, somado com G vezes beta vezes o fluxo de calor, dividido por 6K, vezes C2 elevado ao quadrado, vezes x elevado a 2/5. Podemos agora cancelar o x elevado a 2/5 em todos esses termos e obter a primeira equação associada com o princípio de conservação da quantidade de movimento linear, como C1 ao quadrado vezes C2, dividido por 75, que por sua vez deverá ser igual a menos ni C1 sobre C2, somado com G vezes beta vezes o fluxo de calor, dividido por 6K, multiplicado por C2 elevado ao quadrado. Vamos guardar essa equação e partir agora para o princípio de conservação da energia. Nesse caso, nós temos que a derivada ao longo de x, de U0, que é C1, x elevado a 3/5, mas vamos deixar isso para depois, vezes C2, C2 ao quadrado, vezes x elevado a 2/5, x elevado a 2/5 vezes x elevado a 3/5, é x elevado a 5/5, que nada mais é do que o próprio x, que deverá ser igual a 60 vezes alfa. Derivando então o lado esquerdo, nós vamos ter simplesmente C1 vezes C2 elevado ao quadrado, que deverá ser igual a 60 vezes a difusividade térmica alfa. Nós devemos agora resolver essas duas equações em termos de C1 e C2. Para completar a nossa solução agora, devemos simplesmente resolver esse sistema não linear mostrado no topo da tela em termos de C1 e C2. Para tanto, vamos utilizar essa primeira equação, tanto na forma atual mostrada, quanto em uma forma diferente ao explicitar o C2 elevado ao quadrado como sendo igual a 60 vezes alfa dividido por C1, o que pode ser escrito também de maneira equivalente, elevando os dois lados da equação a 3 meios, nós podemos escrever então C2 elevado ao cubo, que tem que ser igual a 60 elevado a 3 meios, vezes alfa elevado a 3 meios, dividido por C1 elevado a 3 meios. Substituindo, então, combinando as duas equações, nessa segunda equação aqui, nós podemos obter, então, que 60 vezes alfa dividido por 75 vezes C1 é igual a menos ni vezes C1 somado com 60 elevado a 3 meios dividido por 6, multiplicado por G vezes beta vezes fluxo de calor, dividido por K, vezes alfa elevado a meio, vezes alfa sobre C1 elevado a 3 meios. Vamos agora multiplicar todos os termos dessa equação por C1 elevado a 3 meios, dividido por alfa. Vamos também simplificar essa primeira fração aqui ao dividir essa fração por 15, cada um dos termos dessa fração por 15. No numerador fica 4, no denominador fica 5. Portanto, vamos ter que
4 quintos, somado com Prandtl, após passar esse termo para esse lado de cá, vezes Prandtl, né? Vezes C1 elevado a 5 meios, né? Que é C1 elevado a 1, vezes C1 elevado a 3 meios, né? Que dá C1 elevado a 5 meios, que deverá ser igual, por sua vez, a 60 elevado a 3 meios, dividido por 6, multiplicado por G vezes beta vezes fluxo de calor, dividido por K vezes Ni vezes alfa, vezes alfa elevado a 3 meios, vezes Ni. Nós agora podemos, então, rearranjar essa equação e também elevar a 2 quintos de maneira a explicitar o C1 e obter C1 como sendo igual a 60 elevado a 3 meios elevado a 2 quintos, vai ser 60 elevado a 3 quintos, dividido por 6 elevado a 2 quintos, vezes 4 quintos somado com Prandtl, elevado a menos 2 quintos, vezes G beta vezes fluxo de calor, dividido por K vezes Ni vezes alfa, elevado a 2 quintos, vezes alfa elevado a 3 quintos, vezes Ni elevado a 2 quintos. Substituindo, então, essa expressão naquela relação que havíamos explicitado, C2 elevado ao quadrado, nós podemos agora obter que o C2 elevado ao quadrado nada mais é do que 60 alfa vezes o C1 elevado a menos 1, né? Ou seja, vezes 6 elevado a 2 quintos, né? Dividido por 60 elevado a 3 quintos, vezes 4 quintos, somado com Prandtl, elevado a 2 quintos, vezes G beta, fluxo de calor, dividido por K vezes Ni vezes alfa, elevado a menos 2 quintos, vezes, por sua vez, alfa elevado a menos 3 quintos, Ni elevado a menos 2 quintos, e fecha assim, né? Nós temos, então, alfa vezes alfa elevado a menos 3 quintos, que será alfa elevado a 2 quintos, alfa elevado a 2 quintos, vezes Ni elevado a menos 2 quintos, né? Será Prandtl elevado a menos 2 quintos, né? E nós podemos, então, combinar com esse termo entre parênteses aqui, e nós obtemos, então, que C2 elevado ao quadrado será igual a 360 elevado a 2 quintos, que é obtido a partir da combinação de 60 dividido por 60 elevado a 3 quintos, que é 60 elevado a 2 quintos. 60 elevado a 2 quintos vezes 6 elevado a 2 quintos é 360 elevado a 2 quintos, multiplicado por 4 quintos de Prandtl elevado a menos 1, que vem justamente da combinação desses dois termos com um alfa, né? Multiplicado por esse termo, somado com 1, isso elevado a 2 quintos, vezes G beta, fluxo de calor, dividido por K, Ni, alfa, elevado a menos 2 quintos, não é? E que nós podemos agora tirar a raiz quadrada dos dois lados, de maneira a obter o C2 como sendo igual a 360 elevado a 1 quinto, vezes 4 quintos de Prandtl elevado a menos 1, somado com 1, elevado a 1 quinto, vezes G beta, fluxo de calor, dividido por K, Ni, alfa,
elevado a menos 1/5, que agora podemos, então, obtivemos aqui o C2 e podemos, então, substituir naquela proposição de solução para ΔT, que era o C2, ou seja, 360 elevado a 1/5, multiplicado por 4/5, de Prandtl elevado a menos 1, somado com 1 elevado a 1/5, multiplicado por G vezes beta vezes fluxo de calor, multiplicado por x elevado à quarta, que já vai ficar mais claro porque apareceu daqui a pouco, dividido por k, ni, alfa, elevado a menos 1/5, multiplicado por x elevado a 1/5, que era a lei de potência proposta, multiplicado por x elevado a 4/5, que é um termo que cancela esse x elevado à quarta que foi para dentro do parêntese. Esse termo entre parênteses, por sua vez, nada mais é do que o Rayleigh modificado para incluir o fluxo de calor, baseado em x. Portanto, nós podemos aqui escrever que x elevado a 1/5 vezes x elevado a 4/5 é x elevado a 5/5, que é x elevado a 1 ou x, que nós podemos passar para o lado esquerdo, dividindo, e nós podemos então obter que ΔT dividido por x é igual a 360 elevado a 1/5, multiplicado por 4/5, de Prandtl elevado a menos 1, somado com 1 elevado a 1/5, vezes o Rayleigh modificado, baseado em x, elevado a menos 1/5. Finalmente, vamos obter uma expressão, uma correlação para o número de Nusselt para essa situação física que estamos analisando nessa aula. O número de Nusselt, que localmente é definido como o produto do coeficiente de transferência de calor H pela posição ao longo da placa X, dividido pela condutividade térmica do fluido K, o que pode ser escrito de maneira equivalente, utilizando a definição do coeficiente de transferência de calor como x sobre K, vezes a razão entre o fluxo de calor e a diferença de temperaturas entre a temperatura da parede e a temperatura daquele corpo de fluido estático suficientemente afastado da parede. Nós temos então que esse fluxo de calor, para essa situação física que estamos analisando, ele é dado e constante. No entanto, a diferença de temperaturas é que é obtida a partir do perfil aproximado, como sendo aquele f de x e y sobre ΔT, quando y sobre ΔT é igual a zero. Portanto, nós podemos obter aqui que o número de Nusselt pode ser obtido como x sobre k, multiplicado por fluxo de calor, dividido por esse f avaliado em y sobre ΔT igual a zero, que vocês podem conferir, que nada mais é do que fluxo de calor, vezes espessura da camada limite térmica, dividido por 2K. O que nos permite, então, fazer algumas simplificações. O fluxo de calor pode ser cancelado, mesmo pode-se dizer da condutividade térmica, o que nos leva à conclusão de que o Nusselt pode ser obtido como 2 vezes espessura da camada limite térmica dividido pela posição x, elevado a menos 1. Substituindo, então, aquela expressão que acabamos de obter para o ΔT sobre x, nós obtemos que o Nusselt, baseado em x, será igual a 2 dividido por 360 elevado a 1/5, multiplicado, por sua vez, por 4/5 vezes Prandtl elevado a menos 1, somado com 1, elevado a menos 1/5 vezes o Rayleigh modificado para incluir o fluxo de calor baseado em x elevado a 1/5, o que em termos numéricos pode ser obtido como sendo Nusselt igual a aproximadamente 0,616 multiplicado por 4/5
de Prandtl elevado a menos 1, somado com 1 elevado a menos 1/5, multiplicado pelo Rayleigh modificado, baseado em x, elevado a 1/5. Passando então para a obtenção do número de Nusselt médio, que por sua vez é definido como sendo o produto do coeficiente de transferência de calor médio pelo comprimento da placa dividido pela condutividade térmica do fluido. Então, antes de obter uma correlação para o Nusselt médio, precisamos determinar o coeficiente de transferência de calor médio, e isso pode ser feito observando a lei de potência resultante do número de Nusselt, dessa correlação para o número de Nusselt local. Dessa correlação, nós podemos tirar que o H é uma lei de potência de x, é proporcional a uma lei de potência de x, que nesse caso será o Nusselt é H vezes x sobre K, portanto, passando o x dividindo para o outro lado para obter o coeficiente de transferência de calor do lado esquerdo, nós vamos ter que combinar o x elevado a menos 1, que provém do lado esquerdo, com o x elevado a 4/5 associado com esse número de Rayleigh, o que nos dará então x elevado a 4/5 dividido por x, o que é x elevado a menos 1/5. O que nos permite então, pelaquela regra que apresentamos anteriormente, dizer que o H médio, o coeficiente de transferência de calor médio, ele pode ser obtido a partir do coeficiente de transferência de calor avaliado em x igual a L, dividido por 1 mais esse expoente, que é menos 1/5. 1 menos 1/5 é 4/5, portanto, nós temos que o coeficiente de transferência de calor médio é 5/4 do coeficiente de transferência de calor avaliado no fim da placa em x igual a L, que nos permite, então, obter o Nusselt médio como sendo 5/4 de H avaliado em x igual a L vezes L dividido por K. Nós podemos agora reconhecer esse H avaliado em x igual a L vezes L sobre K como sendo o Nusselt avaliado em L, o que nos permite, então, escrever que o Nusselt médio é igual a 5/4 vezes essa expressão aqui, com o x sendo igual a L, ou seja, será aproximadamente igual a 0,77 vezes 4/5 de Prandtl elevado a menos 1, somado com 1 elevado a menos 1/5, vezes o Rayleigh modificado, baseado em x, elevado a 1/5. E essa expressão para o Nusselt médio para essa situação física de uma placa vertical sujeita à convecção natural externa, quando você tem uma condição de contorno de fluxo de calor constante, fluxo de calor uniforme ao longo dessa placa.